Fala galera, aqui quem fala é o Epperson, amigo do Davi, e hoje a gente vai falar de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Eu vou começar falando que eu critiquei muito a escalação do Pedro Pascal como Reed Richards, mas eu confesso que vendo o filme, eu curti até ele no papel. E assim, dizer que o Pedro Pascal sendo Pedro Pascal é, no mínimo, burrice e preguiça, né? Por falar isso é só seguir efeito manada, porque você acaba ignorando, né, o que o Reed Richards é nos quadrinhos. Eu achei legal como eles conseguiram mostrar que a inteligência dele é, tipo, além de ser um dom, ela também é um fardo. E como ele vive antecipando o pior cenário possível sempre. Isso é muito bacana. E eu tenho que destacar aqui que a Vanessa Kirby foi o grande destaque desse filme. Ela simplesmente brilhou. Desde os trailers eu já achava que ela ia ser uma Sue Storm muito boa. E vendo o filme eu tive a confirmação. Porque a Sue dela carrega nos olhos uma dor constante, um cansaço, sabe? De quem já enfrentou muita coisa e ainda assim precisa ser forte. E tem uma cena perto do final que gruda na cabeça. Daquelas que continuam com você muito depois do que o filme termina. Isso é que é ser uma verdadeira mãe, galera. Isso que é ser uma verdadeira mãe. Fiquei um pouco decepcionado com o Ben Green, né, o coisa desse filme. Eu achei que ele ia ter um arco mais explorado sobre a aceitação dele com o visual, mas aí começam e não finalizam isso muito bem. Tem umas poucas cenas que parece que vão resolver isso, mas no fim acabam cortando por outra coisa. Sei lá, acho que faltou uma profundidade nesse ponto. Até mesmo no nível possível interesse amoroso dele lá com a professora. E claramente deu pra ver que teve cenas cortadas. E assim, eu ainda assim curti ele, o CGI dele, o visual, tá muito foda. E é disparado o melhor coisa que já tivemos em live action. E não é spoiler, eu acho, mas ele fala a clássica frase e num golpe em conjunto bem bacana com o Johnny contra o Galactus. Cara, mas eu acho que é muito impressionante o quanto eles distorceram a fala do Joseph Quinn, que fez o Tocha Humana. Na época diziam que o Johnny não ia ser mulherengo, que não sei o que. Pô, mas com todo respeito, os caras da internet nem se deram ao trabalho de ler a matéria. Eles ficaram espalhando um monte de fake news, falácia aí sobre o Johnny Storm. E ele interpretou muito bem o Johnny na essência dele, que é mulherengo, zoeiro, e aí vai, né? E também tem aquela clássica amizade com coisa, que eu queria ter visto mais, sinceramente. E ele, assim como o resto do quarteto, né? Ele tá mandando muito bem em tela. Ficou muito bacana essa apresentação, essa versão. E falando em Galactus, galera, tá um absurdo, hein? Impressionante. E é uma imponência, uma presença que é gigante, né? Realmente passa aquela sensação de uma entidade cósmica. Pô, e a voz dele, nossa, não dá pra não impor respeito com aquela voz. E eu só não gostei que ele aparece pouco, né? Eu gostaria de ter visto um pouco mais dele. E é incrível que a gente sai de uma fumaça velha fuleira lá de 2007 pra um visual foda desse. E cara, é escarrado, uma cópia exata do que você vê no gibi. O Hal Finneson mandou muito bem no papel, e o Galactus, quando chega à Terra, ele faz a mesma coisa que o Darkseid, né, no Snyder Cut. Quando ele chega na Terra primordial lá, pra encontrar a equação da antivida, nossa, o movimento que ele faz com a mão é igualzinho. Eles estão sempre referenciando o Snyder, não é possível, cara, é muito bom. O cara é o visionário, né, não tem jeito. Cara, e a Julia Garner, o que eu posso falar como surfista prateada? Ela brilha e ela tem muito destaque. E é muito engraçado ver quando o Johnny Storm tenta flertar com ela. E, tipo, olha que disseram que ele não ia ser mulherengo, né? Falaram isso antes. Ela tem uma presença marcante já logo no primeiro encontro com o quarteto. E realmente dá pra ver que ela impõe respeito. E ainda participa de uma cena de ação irada, que é perseguindo o grupo no espaço. E assim, sobre o roteiro do filme, ele é no mínimo curioso. Tem umas decisões bem interessantes, como deixar o quarteto bem em formação, mostrando eles ainda se entendendo como equipe, o que casa muito com a ideia até dos primeiros passos, né, realmente. Mas ao mesmo tempo, ele tenta abraçar muita coisa, sabe? Tenta ter introdução de personagem, origem, dinâmica de grupo, ameaça cósmica, tudo isso no mesmo balaio em 2 horas. Menos de 2 horas, na verdade, né? E aí, pô, acaba que algumas coisas ficam sendo jogadas no caminho e acabam perdendo um pouco de impacto. Só que assim, mesmo com essas escorregadas, eu ainda posso dar o benefício da dúvida que o roteiro ainda tem um tom leve, familiar, que é divertido e faz jus ao espírito do quarteto nos quadrinhos, né, que a gente conhece e ama. E o mais importante, ele não tenta copiar a fórmula de nenhum outro filme da Marvel. Esse aqui ele tem uma identidade própria, o que já é meio caminho andado, né? E uma coisa que eu achei bem legal é que, nos primeiros minutos de filme, você já sabe quem é a equipe do quarteto e você sabe o que eles fizeram. Sem precisar perder tempo nenhum com filme de origem, né? Já passou essa época, né, galera? E agora, falando da estética e design de produção do filme, galera, esse filme é simplesmente lindo. Visualmente, pra mim é uma obra-prima. Cada cenário, cada detalhe é pensado com um capricho absurdo, aquele retrofuturismo, o
um charme único, né? Como se a gente estivesse lendo uma HQ clássica e ganhando vida com tecnologia de ponta. É tipo o filme que dá vontade de você pausar só pra ficar admirando os cenários. Desde os trailers isso aí já chamava atenção. E bendita seja a pessoa que escolheu que esse filme se passaria nos anos 60. E foi um baita acerto isso aí, cara. Foi um baita acerto. E aqui a gente não pode deixar de dizer que a direção do Matt Shakman, ela é segura e ela é consciente do que ela quer entregar. Porque dá pra ver que ele entende o espírito do quarteto e não tá tentando transformar eles em uma coisa que eles não são. Ele vai conduzindo a história com aquele tom leve, familiar, mas ele também sabe quando puxar pro peso dramático, né? E dá pra perceber isso principalmente nas cenas da Sue e nas interações mais contidas do Reed Richards, né? E aí, de fato, eu acho que o filme podia ter um pouco mais de cenas de ação. Mas as poucas que tem, elas são muito bem feitas e dá pra agradar os olhos, né? Tem uns takes que não tem como, pô. Que eles parecem que saíram direto dos quadrinhos. E ele brinca muito com a luz, o Matt Shakman, com contraste de cenário, principalmente nas cenas do Galactus e da Nuvem Negra. E assim, isso ajuda a criar uma identidade visual pro filme, sem parecer uma cópia dos outros filmes da Marvel. Ao mesmo tempo, eu ainda acho que ele ficou um pouco preso em alguns momentos. Dá a sensação que o estúdio segurou algumas cenas, cortou outras. A construção do ritmo, por exemplo, acho que dava pra respirar mais em algumas partes, sei lá. E principalmente nas relações entre os personagens. Mas o saldo geral foi positivo. Ele trouxe uma vibe meio sessão da tarde cósmica, sabe? O que combina muito com o quarteto. Agora a gente vai entrar numa sessão de spoilers e comentar um pouco sobre a primeira cena pós-crédito de umas teorias que a gente tem. Então, se você não curte spoiler e não viu o filme ainda, por favor, pode dar uma pausa, vê o filme e depois volta. Se não, continua aqui com a gente que eu vou te contar tudo sobre essa cena e o que ela significa dentro do MCU. Primeiro de tudo, vamos recapitular. A Sue Storm está conversando com o Franklin e ele já está crescido. Já se passaram pelo menos uns 4 anos desde que os eventos finais do filme. E aí ela pergunta pro Herbie sobre o livro que ela costuma ler para ele. Então ela vai no sofá para pegar o livro. E quando ela volta, a gente vê ninguém mais, ninguém menos que o Doutor Destino, que é o personagem que vai ser interpretado pelo Robert Downey Jr. E ele tá de costas. E o Franklin tocando no rosto dele. E no canto esquerdo a máscara clássica do personagem. E acho que a teoria mais óbvia é que provavelmente nesses 4 anos o Doutor Destino descobriu que o Franklin, né, é o ser mais poderoso do multiverso. Então provavelmente ele foi em busca dele, né, para usar os poderes e dar início ao seu plano. Como exatamente? Aí eu já não sei, né? Mas com isso é 90% de certeza, aproximadamente, que vão fazer do Franklin o filho do Destino. A Sue como esposa dele e o Galactus como a babá do Franklin em Guerras Secretas. Como o Franklin pode reescrever realidade, eu acho que aquela suposta arte conceitual vazada do Doomsday seja real. Aquela que mostra a Sue junto com o Destino, né? Por isso, eu acho que é bom Franklin ainda ser uma criancinha, porque assim ele não tem controle total dos poderes, ele não tem noção de nada. Que difere um pouco das HQs, onde ele já é um pouco mais pré-adolescente, né? Então acaba fazendo muito mais sentido o Doom querendo usar ele ainda bebê para poder manipular uma criança super poderosa que ainda não tem controle de nada, né? Do que um pré-adolescente que já tem um pouquinho mais de consciência. Galera, então vocês podem confiar, ir no cinema, porque o filme é bom, só não pode ir esperando uma obra-prima. Ele não é nenhum Superman do James Gunn, né? E também não vão com uma opinião pronta, baseada em Twitter, vão com a mente aberta, esperando um filme que respeita a essência do Quarteto Fantástico, que é a primeira família da Marvel, né? Vamos respeitar. E Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, tinha a missão também que era a mais fácil do mundo, né? Que era ser o melhor filme do quarteto. E, obviamente, conseguiu. Ainda bem, né? E é um filme que honra os personagens, entrega um carisma, um visual bonito e uma vibe que em vários momentos lembrou aquela icônica animação dos Incríveis, que curiosamente foi inspirada no próprio Quarteto Fantástico, né? Então, esse é um filme sólido, podem confiar, na minha opinião, nota 8. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso. Por esse ano é só de filmes de super-herói, mas a gente vai estar cobrindo aí então a próxima temporada de Pacificador, que sai em agosto. Então podem esperar mais novidades aí do canal. Por hoje é só, um abraço e tchau!